gente. Continuando a maratona de vídeos, né? Vamos falar de um tema, assim, muito delicado. Muito delicado, na minha opinião, é muito delicado. A intimidade com Deus, sabe? É muito fácil a gente perder a intimidade com Deus, né? A nossa relação com Deus é como se fosse a relação de um casal, né? É engraçado, como se fosse a relação de casal. E se você não tomar cuidado, se a gente não toma cuidado, aos pouquinhos, nos mínimos detalhes, a gente vai se afastando, se afastando, se afastando. E é perigoso porque conforme nós nos afastamos, mesmo estando dentro da igreja, fazendo tudo certinho, seguindo aquele roteiro, aquele script, nós corremos o risco de ficar tão distantes e perder essa conexão, essa intimidade, a ponto de achar que ainda está executando, que ainda está usando determinados dons que Deus deu pra gente, mas na verdade o inimigo pode entrar e fazer falsos dons aparecerem, porque ele sabe fingir dom, ele é espiritual, né? Então ele engana muitas pessoas, acham que às vezes ainda estão sendo usadas por Deus, e às vezes o inimigo já entrou ali e ele que está fazendo aquele dom ser executado, né? É uma coisa que veio dele, que não está vindo mais de Deus, não está fluindo mais de Deus. Então esse é um dos riscos espirituais que a gente corre. Outro outro risco muito grande é aquela coisa da direção, né? Nós precisamos de Deus em tudo para nos direcionar naquilo que nós devemos fazer, né? Nós devemos estar sempre conectados a Ele, em intimidade, para Ele falar pra gente, ó, vai pra lá, vai pra... Não dá 2 passos à frente, que senão você vai cair. Eu sei que tem lá na frente, você não sabe, mas eu sei. E, gente, vamos parar pra pensar como é perigoso quando o inimigo toma o lugar de Deus, nesse caso, dando falsas orientações. Às vezes a pessoa pode até ficar chateada com Deus, achando que foi Deus que deu aquela orientação, mas ela não sabe mais porque ela já perdeu a intimidade. Ela não rola mais aquela intimidade entre ela e Deus. Então, assim, uma das coisas que a gente vê dos sinais, de sintomas, parece ser fraquinho, parece ser coisa boba, mas não é. Que nós estamos já perdemos a intimidade com Deus, é quando, por exemplo, você está na igreja e acontece isso muitas e muitas vezes com você. Você não consegue prestar atenção na palavra. Na hora de louvar, você fala assim da boca para fora. Você pode ter o conhecimento bíblico que for, mas você não presta mais atenção na palavra, você canta da boca para fora, você não sente mais aquilo que você está cantando. Quando você vai orar, você faz por um ritual que você tem que fazer, e às vezes as palavras não são nem tão profundas, porque o nível de intimidade diminuiu, sabe? E vários outros sintomas que você vai ver. E é muito perigoso isso, é muito perigoso. Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e o inimigo tem feito muitas pessoas acreditarem, não, você ainda está em Cristo, relaxa, fica de boa que você está em Cristo ainda. Só que às vezes a pessoa não está mais em Cristo, às vezes a pessoa já saiu de Cristo há muito tempo e o inimigo já está trabalhando em outras áreas da vida da pessoa e a pessoa não percebe. A pessoa não percebe. E às vezes o inimigo entra, né? Sempre que ele entra, não é sempre que ele faz bagunça. Às vezes ele mantém a casa arrumada, entendeu? Para você achar que Deus ainda está ali, que o Espírito Santo ainda está ali. Mas se você olha para trás e você vê que a sua intimidade com o Espírito Santo, com Deus, não é a mesma, que as suas orações não são as mesmas. Uma pessoa, quando está perdendo a intimidade com Deus, nós às vezes podemos nos fazer, não, tipo, tá tudo certo. Mas a gente sabe quando a gente está perdendo a intimidade com Ele ou não. Se você está sentindo que você está perdendo a intimidade com Ele, corre atrás, sabe? Não é tarde demais, porque conforme a gente vai se afastando dele, rola um esfriamento. Então, se aproxima dele, mesmo que seja aos pouquinhos, sabe? Se você tem perdido a vontade de ler a Bíblia, volta a ler a Bíblia de novo. Claro que
se você não tem pego na Bíblia há muito tempo, quando você pegar, você não vai entender mais nada que está escrito ali. Você só vai ver letras e histórias, tá? Mas eu tô falando assim, de você pegar, de você orar antes, pedir pro Espírito Santo abrir o teu entendimento do que está escrito ali, pro Espírito Santo falar contigo, não se render ao sono, ao cansaço, aquilo que foi jogado da parte espiritual para cima de você, para você parar de ler, sabe? Continua lendo, parou? Continua tentando outra vez. E continua tentando, até que um dia, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar, sabe? Batalha, continua nessa batalha, porque nós estamos nos últimos dias. E eu sei que tá difícil, é difícil às vezes, eu não sei, tem pessoas que têm hábito, tem gente que não tem. Eu, às vezes, levanto, por exemplo, de madrugada pra orar, mas não é sempre. Mas às vezes até de levantar de madrugada tá difícil. Ainda mais com o frio que tem feito aqui. Mas enfim, então assim, procura fazer isso. Procura quando você acordar de manhã, abre a janela, sabe? Começa a agradecer a Deus pelo teu dia. Coisa simples, mesmo que seja uma coisa rápida. Sabe, dá uma agradecida. Pai, obrigada pela minha saúde, porque eu acordei bem, por esse céu lindo, maravilhoso. Elogia a Deus, sim, elogie Ele, sabe? Elogia Ele pelo corpo que Ele te deu, porque Ele faz tudo com perfeição, pela vida maravilhosa que Ele te deu, pelas aquelas batalhas que você passou no passado, que você achou que não ia suportar, mas você suportou e com a ajuda dEle você conseguiu vencer. Elogia Ele de coisas que você sabe que Ele merece um elogio, sabe? Porque todo relacionamento, né, entre amigos, principalmente entre duas pessoas que estão tendo um relacionamento amoroso, e nós estamos tendo esse relacionamento amoroso com Deus também, não como dois humanos, mas o nosso relacionamento com Ele é sim de amor, é sim de afeto, senão vira religiosidade. Então, precisa de elogio, precisa de atenção, dá atenção pra Ele quando Ele falar com você, sabe? Você sentiu assim, bem de levinho Ele falando com você, para, senta, escuta o que Ele quer falar com você, sabe? Procura colocar Ele em tudo que você for fazer, em vez de falar, pai, abençoa isso aqui que eu fiz. Não, procura, sabe, só entre você e Ele, pai, o que você quer que eu faça? Qual é a sua vontade dentro disso aqui? Sabe, outra coisa que eu coloquei lá no post, que eu coloquei, tem 2 posts, né, eu vou botar um nome aí, e o último, né, que vocês viram o nome aí, eu coloquei assim, uma das coisas, um dos passo a passo, uma das dicas que eu coloquei foi, ria com Deus, não de Deus, não, ria com Ele, sabe, quando você estiver sozinha, assim, procura, por mais parecer ser loucura, mas o justo ele vive pela fé, e não se pode agradar a Deus sem fé. Então assim, você está conversando com Ele é real, acredite, Deus é real. Então, sabe aquela coisa engraçada? Aquela coisa, desculpa o termo, idiota que tu fez, que tu achou graça? Conta pra Ele, sabe? Senta e fala, pô Deus, não acreditar que eu passei hoje. Olha, eu tive coragem. E acredita que aconteceu isso e aquilo comigo? Conta pra Ele com quem você conversou, as coisas que você mais achou atraente. Conta pra Ele como é que foi o seu dia quando você chega em casa, sabe? E assim que você puder. Quando você tiver... sei, gente, chama Ele pra perto de você quando você estiver fazendo comida, quando você estiver se arrumando, sei lá. Chama ele pra perto de você e fala, pai, eu quero conversar. E você vai ver que naqueles momentos mais difíceis, onde de repente amigos seus vão te abandonar, Ele vai estar lá. Aí você vai poder colocar a cabeça no ombro dele e chorar. Você vai ver que para aqueles momentos mais difíceis onde ninguém te entende, Ele vai estar lá, te ajudando, te aconselhando, o Espírito Santo vai estar lá junto com você. Gente, já passei muitos momentos difíceis na minha vida e vou falar, o único que nunca me desamparou foi Deus, foi Cristo.
sabe? No final das contas, gente, é Ele que sempre fica do nosso lado, por mais incrível que pareça, porque às vezes Ele deixa a gente entrar em umas situações, Ele deixa a gente passar por situações, Ele faz a gente passar por processos que não são tão agradáveis assim, mas isso não significa que Ele não esteja com a gente. Então, assim, recupere a intimidade com Deus, porque isso vai evitar que você seja enganado, isso vai evitar que você seja frustrado e que você perca a sua salvação, sabe? A intimidade com Deus, ela é muito preciosa. Não abra mão da sua intimidade com Ele. Eu ia colocar um louvor aqui, é uma música mesmo de adoração, muito linda, mas eu não encontrei licença no YouTube para colocar. Então, é um louvor que eu vou deixar um like aí embaixo de um canal que tem essa música. Ela é da Nívia Soares, o nome dela é Intimidade. É linda, ela tá lá no post também do blog. Depois, enquanto você vai lendo o post, você vai ver a música lá também, que é desse mesmo canal também. É uma música linda, sabe? Quando você for louvar, não louva só porque você achou um louvor bonito, com as letras fantásticas e sensacionais, sabe? Busca aquela música que tem aquela letra que você escreveria, você falaria para alguém que está na tua frente, não aquela letra que você jamais faria, que você jamais falaria, porque Deus não se agrada de oferta de tolo, sabe? Então abre o teu coração e conversa com Ele sem religiosidade, sabe? Na simplicidade. Assim como eu estou conversando agora com uma câmera, você vai estar ouvindo como se eu estivesse falando já com você. Uma coisa muito mais profunda, que seja uma coisa muito mais profunda que isso que eu estou fazendo aqui agora, que você vai estar fazendo ao me assistir. Deus, Ele é real. Ele está do seu lado enquanto eu estou conversando com você agora nesse vídeo, sabe? E tudo que Ele quer é que os filhos dele tenham intimidade com Ele. Ele não quer que você perca a intimidade com Ele, se aproxime de alguém que não é para você se aproximar, que é o inimigo da nossa alma. Se você tem perdido a intimidade com Deus, é tempo de você recuperar. Se aproxima dele aos pouquinhos, se aproxima devagarinho, se render a Ele nas coisas que Ele tem pedido para você sacrificar, né? Sacrificar não é matar, né? Mas sacrificar o teu ego, sacrificar coisas que tem em você, isso vai fazer com que você tenha uma intimidade com Ele maior. E é uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho, que você vai ver que depois vai beneficiar tão somente a você também. Porque às vezes nós perdemos a intimidade de tanto ficar parando o Espírito Santo, sabe? Não deixando, porque o Espírito Santo ele é um cara, com todo respeito, ele é um cara muito educado, ele é muito cavalheiro, sabe? Então não fica bloqueando o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa ser trabalhado pelo Espírito Santo. E com o tempo essa intimidade vai ser restaurada, com o tempo você não vai perder essa intimidade. É essa reflexão que eu queria deixar para os irmãos. A paz. E vai lá no blog dar uma lidinha, porque ela tá muito mais completa.